Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai falar de dois assuntos extremamente importantes. Um dos assuntos é qual que é o alvo de uma movimentação de alta. Eu deixei isso em aberto no vídeo de ontem, não deu tempo da gente discutir sobre isso. Ontem a gente falou muito sobre Smart Money. Inclusive, se você não viu o vídeo, vai lá e assiste o vídeo de ontem. E também nós vamos falar que a BlackRock, ela detém 6,15 mil bitcoins. E esses 6,15 mil bitcoins que eles detêm, eles estão exatamente no lucro. Eles têm em volta aí de 43% de lucro dentro dessas posições. Vou mostrar para você que a BlackRock comprou no fundo do mercado. Então, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido, deixe seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Hoje a gente vai trazer um mega conteúdo aqui porque a gente vai falar de dados on-chain. Bom, para a gente começar aí a nossa análise, só entendendo como que tá o sentimento do ciclo, como que tá a saúde do ciclo, como que tá toda essa movimentação que está acontecendo. A gente vai falar dos alvos para uma movimentação de alta e a gente vai falar da BlackRock também. Mas a gente tem que analisar a saúde do movimento para a gente entender se essas duas informações que eu vou falar mais para frente, elas são relevantes ou não. Primeiro ponto, quando a gente olha para o número de novos endereços ativos, tá? E aqui eu coloquei uma média de 7 dias, a gente pode ver que temos uma alta demanda por novos endereços ativos dentro da rede do Bitcoin. Essa queda que nós tivemos aqui foi exatamente naquele período que teve o frenesi dos ordinals, e eu não sei se você sabe, mas esses NFTs dentro da rede do Bitcoin acabaram travando a rede. Não travando no sentido dela não funcionar, mas travando, congestionando. Congestionando seria a palavra mais ideal. Isso fez com que as transações demorassem muito para acontecer e nesse período a gente teve poucos novos usuários, porque a rede não tinha exatamente um comportamento para todo mundo, não comportava todo mundo. E quando a gente olha para isso daqui é um sinal de demanda pelo ativo. E cara, qualquer preço de qualquer ativo, ele tem duas leis, oferta e demanda. Se ele tiver exatamente essas duas leis de uma maneira onde a gente tenha mais demanda do que oferta, a gente tem um preço subindo. Se a gente tiver mais oferta do que demanda, a gente tem um preço caindo. Isso funciona para tudo, não só ativo financeiro, como o carro que você tem, o valor da casa que você tem, até mesmo o quilo do tomate que você vai comprar no mercado está intrínseco a essa lei, oferta e demanda. Então o que a gente está analisando aqui, quando a gente olha exatamente para esses dados, é exatamente a demanda pelo ativo, exatamente a demanda pela usabilidade da rede. Se a gente tem demanda chegando, isso é muito bom, é algo muito saudável. Veja que sempre durante uma bull run, sempre durante uma formação de topo do mercado, quando está na mídia falando que pessoas estão enriquecendo com Bitcoin, a gente sempre vai ter novas pessoas chegando. Então, a demanda ajuda para o preço subir. Quando a gente olha no patamar que nós estamos ali, desde um pouquinho ali antes da FTX quebrar, a gente já começou a ter um aumento de demanda. Veja que a rede estava meio apática, a gente não tinha novos usuários chegando, tá? E agora a gente tem novos usuários chegando e chegando com consistência. Isso é algo muito bom. Se a gente olhar o número de transações, aumentou muito o número de transações, mas esse aumento aqui também foi constituído por conta dos ordinals. Veja que é a mesma época que a gente tem ali a rede ficando mais congestionada. Mas isso daqui é um excelente sinal também. Não importa o porquê que esteja acontecendo algo, o que a gente quer saber é exatamente se aquele algo está acontecendo. Qual que é esse algo? Demanda pela utilização da rede. E a gente está tendo demanda aí. Ou seja, olhando para esses dois gráficos, a gente consegue ver que estamos subindo de maneira saudável, de maneira consistente. Quando a gente olha para Price Action, no final a gente vai analisar Price Action também, a gente vai entender quais são os alvos de uma movimentação de alta. E quando a gente olha para os dados on-chain, em termos de oferta e demanda, cara, tá ficando saudável. A gente está tendo novas pessoas chegando dentro da rede para poder investir, para poder colocar mais capital para dentro. Então isso daqui é uma métrica muito boa.
Se a gente analisar para a quantidade do supply, a quantidade dos bitcoins que estão no lucro, a gente vai ver que estamos longe de um patamar ainda de euforia. O que seria um patamar de euforia? Quando a gente estiver acima de 90% dos bitcoins no lucro. Isso daqui é um patamar, cara, é uma zona de alta realização de lucro, porque todo mundo vai estar com lucro naquele momento e todo mundo vai querer realizar em um determinado momento. Então, nessas pontas, a gente tem uma pressão de venda muito forte, como quando a gente tem mais ou menos ali 50%, 40% da rede no lucro, a gente tem baixa pressão de realização de lucro e a gente tem baixa pressão de venda. Hoje a gente está num patamar intermediário ali, né? A gente está por volta dos 73%. A gente chegou nesse fundo ali nos 48%. E novamente os 90% é uma região de cautela, beleza? Então quando a gente olha, estamos no meio do caminho. Também não devemos nos preocupar com isso nesse momento. Se a gente der continuidade na nossa análise para entender se estamos subindo de maneira saudável ou de maneira forçada, a gente vê que a gente está subindo de maneira saudável, principalmente se a gente olhar para o balanço de dentro das corretoras. Quando o gráfico está vermelho, significa que a gente tem mais saques de Bitcoin do que inflow, do que transferência para dentro das corretoras de Bitcoin. Veja que no patamar que nós estamos hoje, a gente tem mais saídas do que entradas. Isso daqui é sinal de acumulação. Não é à toa que ontem eu mostrei exatamente para vocês que o investidor de longo prazo estava acumulando e acumulando forte. A gente está batendo all-time high na métrica dos investidores de longo prazo, na métrica exatamente do Smart Money, as pessoas que mais entendem do ciclo do Bitcoin. A gente tem, cara, 74% dos Bitcoins em circulação na mão desses investidores. Então, novamente, se você não assistiu, vou deixar linkado aqui no card para você o vídeo de ontem, beleza? Bom, se a gente analisar o NPL desses investidores, do Smart Money, do investidor de longo prazo, a gente vai ver que também não estamos nem em patamares eufóricos e nem em patamares ali de mais confiança, de crença, né? Onde as pessoas estão muito mais gananciosas. A gente não tá nesses patamares ainda, a gente, cara, tá em um patamar de otimismo ainda. Veja que formações de topo serão essas zonas azuis. Ou seja, quando eu olho para esses dados, até o presente momento aqui, eu tenho sinais, eu tenho dados me mostrando que a gente está subindo com consistência. E que a gente ainda não subiu de uma maneira abrupta para que a gente tenha altas realizações de lucro. 2019, quando a gente subiu ali, saiu dos 3 e foi parar nos 11 mil dólares de uma só vez, foi uma subida muito forte, muito rápida. Naquele momento a gente começou a ter realizações de lucro, porque foi muito rápido, foi muito forte. E todo mundo tava ali, com mais de 100% de alta, cara, rapidinho. E nesse momento está sendo diferente. A gente está subindo com calma e com consistência. Não acredito que estamos diante do ciclo de 2019, se a gente quiser comparar o ciclo. Eu acredito que estamos diante do ciclo de 2016. Um ciclo onde a gente subiu devagar, que é esse ciclo aqui, devagar e com consistência. 2019 não, foi porrada para cima, porrada para baixo, porrada para cima de novo. Então, eu vejo que nesse momento estamos mais parecidos com 2016, não 2019. E se a gente continuar analisando o nosso Long Term Holder, aqui tem o gráfico do MVRV. O que significa MVRV? Market Value, Realized Value. O que isso significa? Significa o market cap dividido pelo valor de realização daqueles players. Saca só, eu estou olhando para o MVRV dos investidores de longo prazo. E quando eu olho para esse MVRV, se a gente tiver o MVRV subindo, isso significa que o market cap do mercado está aumentando e a gente não está tendo realizações de lucro na mesma proporção, ou a gente não está tendo realização de lucro. Esse daqui é um excelente sinal. Então, quando a gente vê o MVRV subindo, isso é algo muito bom. Quando a gente vê o MVRV caindo,
isso significa que a gente tem mais realização de lucro do que o desempenho do market cap do ativo. Então, o market cap ele pode estar subindo, só que a gente vai estar tendo mais realizações de lucro, ou ele pode estar caindo e a gente está tendo realização de lucro. O MVRV ele é um indicador de como que está essa saúde do jogo. E a gente consegue ver o MVRV dos investidores de longo prazo, os investidores de smart money, ou a gente consegue ver o MVRV dos investidores de curto prazo, ou a gente consegue ver o MVRV geral, MVRV de todo mundo. Eu quero analisar aqui só o MVRV dos investidores de longo prazo. Saca só, quando a gente forma o nosso primeiro topo ali em abril de 2021, esse foi o nosso topo cíclico do Bitcoin. Esse segundo topo aqui foi um topo de complacência. E quando a gente olha para essa métrica, a gente vê que o MVRV estava caindo e o mercado ainda estava subindo. Isso significa que a gente estava tendo muito mais realizações de lucro do que o market cap estava subindo. Isso daqui é um péssimo sinal, cara. Isso daqui é um sinal de venda, um sinal de distribuição. Olha só como que aconteceu no ciclo passado também. E não ache que porque tem uma faixa vermelha aqui em cima e uma faixa verde aqui embaixo, isso daqui são as regiões de compra e as regiões de venda. As pessoas que não são um analista on-chain e que só sabem ler gráfico é diferente de analisar gráfico. As pessoas que só sabem ler gráfico, elas vão interpretar que eu vendo aqui na região vermelha e eu compro na região verde. Mas não é bem assim não, tá? A gente tem que entender o que aquele gráfico está nos mostrando. A análise on-chain, ela é pouco complexa. Por isso que eu tô aqui todos os dias da semana trazendo essa análise para você. Eu pego os dados, resumo, te entrego isso de forma mastigada e no final eu te falo ainda qual que é a decisão. Se eu acho que o mercado vai para cima ou se ele vai para baixo. E aguenta aí que a gente vai falar exatamente da BlackRock. Mas por que eu tô falando tudo isso para você antes de falar da BlackRock? Cara, faz sentido a gente analisar o mercado antes da gente operar notícia. As pessoas que simplesmente operam notícia são as pessoas que colocam a estrela no topo do mercado e vendem fundo do mercado. Porque saiba que as notícias, elas vão sair para você e para mim aqui também, depois que uma chuva de pessoas já tiverem tido informação sobre aquela notícia. E bancos, grandes fundos, grandes instituições, cara, todos esses caras têm informações privilegiadas. Então eles costumam vender quando a gente tem notícias extremamente positivas e eles costumam comprar quando a gente tem notícias extremamente negativas. Por isso que às vezes as pessoas se perguntam: nossa, mas saiu uma notícia de que não sei quem está comprando Bitcoin, está investindo no Bitcoin, Bitcoin está caindo. Porque geralmente os grandes players eles andam contra a manada. E como que você faz para saber o que a manada vai fazer ou não? Simplesmente olhando a notícia, porque a manada olha a notícia para tomar uma decisão. Lembre-se que em novembro do ano passado, a gente teve uma matéria na revista The Economy falando que as criptos estavam colapsando, quando a FTX estava quebrando. E naquele momento, muitas pessoas entraram em desespero e realizaram prejuízo. A gente teve a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin. E nesse momento, a gente formou o fundo do mercado, porque os grandes players estavam lá aproveitando toda essa oferta das pessoas, manada, que estavam vendendo, beleza? Então eu tô te contando tudo isso daí para também a gente analisar o mercado antes da notícia. A notícia é sobre a BlackRock, só que a gente tem que analisar para saber se aquela informação vai fazer sentido da gente comprar ou se vai fazer sentido da gente vender. E quando a gente olha aqui para o MVRV do investidor de longo prazo, a gente vê que o MVRV está subindo, ou seja, ele não está realizando lucro, ele está simplesmente acumulando as suas posições, diferentemente do investidor de curto prazo. Se a gente olhar o investidor de curto prazo, ele está realizando os seus lucros. Olha só, o MVRV do investidor de curto prazo ele está caindo. Então, os players de curto prazo, os traders, estão vendendo, estão distribuindo. Só que eu não jogo o jogo junto com os traders, eu não jogo o jogo junto com o investidor de curto prazo, eu jogo o jogo junto com o investidor de longo prazo. Então, eu simplesmente olho para as métricas do investidor de longo prazo.
E bom, se a gente vier nesse site aqui, a gente consegue ver todas as empresas que são públicas, todas as empresas que estão listadas na bolsa. A gente consegue ver se essas empresas elas detêm Bitcoin ou não. E por que a gente consegue ver isso? Se uma empresa ela é listada na bolsa, ela tem que reportar o seu balanço. Seu balanço tem que ser público. Por isso que a gente sabe se a Tesla está comprando, por isso que a gente sabe se a MicroStrategy está comprando, porque esses caras têm que reportar a informação financeira deles a cada trimestre. E quando a gente olha exatamente para essa lista aqui, tem alguém que não chama muita atenção, porque tá lá embaixo na lista. Olha só quem a gente tem primeiro ali. MicroStrategy, depois a gente tem a Marathon, que é exatamente uma mineradora, a gente tem a Tesla, Coinbase, tal, a gente tem um monte. Só que se a gente descer a lista aqui, olha quem que apareceu esse ano aqui. Eu já gravei um vídeo no canal falando sobre isso daqui, exatamente quando eles reportaram essa informação, no fechamento do trimestre passado. E saca só, naquela época a gente não tinha todas as informações ainda aqui dentro sobre o custo desses caras e realmente ali quando foi a data que eles compraram. Só que agora a gente já tem essa informação atualizada. Quando a gente olha exatamente para quando eles compraram em setembro. E se a gente olhar aqui para o dia 14 de setembro, a BlackRock comprou 6,15 mil bitcoins. Eles pagaram 360 milhões de dólares nesses bitcoins. E hoje, isso daí vale 644 mil bitcoins. Milhões de dólares. Se a gente subtrair um do outro, a gente vai ver que a BlackRock tem um lucro de 284 milhões de dólares no Bitcoin. Saca só, eles têm quase 47% de lucro. E quando a gente olha exatamente para o preço do ativo, aonde que eles compraram esse ativo, a gente vai ver que eles compraram o fundo do mercado. Olha só, essa linha azul aqui é o preço do Bitcoin. A gente está na casa dos 30 mil dólares ali. Eles compraram depois que a 3AC quebrou, depois que a gente entrou dentro da fase de capitulação. E não confunda esses 6 mil Bitcoins da BlackRock com o ETF da BlackRock. Esses 6 mil Bitcoins, eles entraram para o balanço da BlackRock. Ele não entrou em uma compra para ETF. Saca que somente deles comprarem para o próprio balanço deles ali, uma diversificação do capital deles mesmo, tem um pouco do caixa deles exposto em tesouro direto, em dólar, em outras moedas, eles vão ter um balanço ali. Desse balanço, 6,15 mil bitcoins está nele, ou seja, 644 milhões de dólares estão em Bitcoin. Quando esses caras forem comprar Bitcoin para ETF, eles vão comprar um Bitcoin para fornecer para outros clientes, porque eles vão vender um ETF e esse ETF tem que estar lastreado no ativo. Quando isso acontecer, eles vão comprar muito, mas muito mais do que 6 mil Bitcoins. Essa brincadeira que eles fizeram aqui de comprar 6 mil Bitcoins no fundo do mercado foi simplesmente para sentir um gostinho. Como que é estar exposto em cripto? Eu não sei se você sabe, mas no ano passado a gente teve o Comitê da Basileia, que é exatamente o comitê que coloca todas as regras para os bancos globais, permitiu que os bancos tivessem até 1% do seu balanço nas criptos. E é muito louco, porque isso daí saiu em agosto de 2022. E quando a gente olha para setembro, a BlackRock estava comprando. Saca que esses movimentos, eles só vão aparecer para você 3 meses depois. Eu tive acesso a essa informação. Se você voltar aqui no canal, você vai ver que lá mais ou menos para fevereiro ou março desse ano, a gente teve acesso a essa informação de que a BlackRock havia comprado. Só que, como eu falei, a gente ainda não sabia em que preço, em que patamar. Nesse momento, a gente sabe em que patamar que eles compraram, que foi exatamente nos 20.185 dólares.
Ou seja, esses caras, eles vão se movimentar calado no meio da escuridão. Você nunca vai conseguir comprar antes deles, ao menos que você esteja ligado no ciclo do mercado. Se você estiver ligado no ciclo do mercado, igual nós aqui do canal estamos, porque eu falo muito sobre ciclo, eu falo muito sobre a fase de capitulação, quem me acompanha sabe que desde julho do ano passado, a partir do momento que Bitcoin bateu $22 mil, eu comecei a comprar, porque dentro dessa fase de capitulação era a melhor oportunidade que nós tínhamos. Ao menos que você saiba identificar o ciclo do mercado, você vai conseguir sim comprar antes desses caras. Mas se você ficar esperando notícias, ficar esperando aprovação, ficar esperando, cara, você vai comprar depois deles. Então o recado que eu tenho para dar para todo mundo aqui dentro do canal, junto com o vídeo de ontem, que o vídeo de ontem foi exatamente para provar para vocês que o Smart Money está comprando e comprando sem dó, o recado que eu quero dar para vocês é que tá proibido vender Bitcoin antes de 2024. Sim, se você quer realmente lucrar, fazer 5, 10, 15 vezes de multiplicação de capital dentro desse mercado, você tem que esperar, no mínimo, o halving acontecer. Não venda seus Bitcoins por conta de notícia, não venda seus Bitcoins porque no Price Action apareceu um candle de reversão e a partir de agora a gente pode perder o fundo anterior e a média de não sei quantos períodos inverteu para baixo e nesse momento é a hora da gente vender. Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai estar entregando o seu supply exatamente para esses caras aqui, exatamente para o investidor maduro, para o smart money, para o investidor de longo prazo, o cara que vende topo e o cara que está acumulando sem dó. Quando a gente olha aqui, ó, desde o período que a 3AC quebrou, olha essa linha azul, ela vem subindo sem freio. Os caras estão acumulando sem dó. Então esse vídeo aqui é para te dizer que você está diante de uma mega oportunidade na sua frente. Você vai se arrepender se você cair em balela de que Bitcoin vai parar em $12 mil. Cara, não vai, porque não tem investidor de longo prazo vendendo, tá todo mundo comprando. A BlackRock tá comprando na calada da madrugada. Enquanto ninguém está vendo, enquanto a 3AC tá quebrando, enquanto tá um caos, enquanto... Eu não sei quanto tempo você tá no mercado, mas em setembro do ano passado, só se falava em aumento da taxa de juros, só se falava em conflito entre países, só se falava no caos, no crash, nos dominós que estavam caindo, porque primeiro era a Luna Foundation, depois foi a 3AC, qual que seria o próximo, Celsius, Voyage, depois veio a FTX. Eu não sei se você sabe, mas enquanto a BlackRock estava comprando, caos estava instalado no mercado e ninguém estava olhando para a compra. Somente as pessoas que entendem de ciclo de mercado. Acho que muitas das pessoas que me seguem aqui no canal estavam comprando, principalmente pelos relatos que eu recebo e principalmente pelo conteúdo que eu entreguei nesse mesmo período, beleza? Então eu quero dizer para você que está proibido vender Bitcoins, porque até a BlackRock está comprando. Se a gente fosse parar em $12 mil, a BlackRock iria esperar para comprar em $12 mil, só que eles começaram a comprar em 20. Simplesmente isso. E de lá para cá, eles não venderam uma quirela desses bitcoins. Eles estão simplesmente acumulando seus ativos. Beleza? Bom, para a gente dar continuidade na nossa análise aqui, entender qual que é o alvo dessa próxima pernada de alta que nós temos, a gente pode analisar o NUPL dos investidores de curto prazo. Se os investidores de longo prazo não estão vendendo, quem está vendendo é o investidor de curto prazo. E quando a gente olhar para o investidor de curto prazo, a gente pode ver que eles estão vendendo no passado recente ali, quando a gente chega dentro de uma zona de otimismo do NUPL. Não vou te explicar o que é o NUPL agora, mas a tradução dele é Net Unrealized Profit Loss, ou seja, é o valor net da não realização de lucro / prejuízo. Beleza? Mas isso daí eu explico em outro vídeo para você, senão vai ficar muito longo.
Mas eu tracei os alvos aqui, ó, olha só, montei um indicador aqui só para a gente analisar e para a gente ver exatamente esse alvo do NUPL. Esse gráfico aqui tem a linha laranja, que é o custo do investidor de curto prazo. Muitas pessoas aqui no canal já sacaram que eu compro quando a gente está próximo desse custo, por isso que eu estou comprando nos últimos dias, porque para mim a gente está próximo do custo. Não espero acertar o olho da mosca, eu me posiciono antes de chegar lá. E quando a gente olha para o alvo aqui, a linha verde, que é exatamente esse múltiplo do NUPL, de quando ele vai chegar nessa fase de otimismo, eu só tracei ele em linhas aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Olha só, a gente tem um alvo ali em 37 mil dólares. Ou seja, se a gente der uma pernada aonde o investidor de curto prazo ele vai segurar suas posições até a mesma região que ele segurou na pernada passada, a gente vê que a gente pode chegar em 38 mil dólares. E se a gente partir para o Price Action para tentar entender exatamente aonde que a gente pode chegar, saca só, a gente pode traçar Fibonacci, só para a gente ver os alvos que nós temos de extensão de Fibonacci. Se a gente olhar aqui para a extensão de Fibonacci, a gente vai ter um alvo em 36 mil dólares. Tem outras maneiras de traçar Fibonacci também, a gente pode traçar da última pernada de baixa, tá? E quando a gente traça da última pernada de baixa, a gente tem ali os 34 mil dólares. Ou seja, o que eu diria para você? Que entre os 34 e os 38 mil dólares, eu sei que tem uma variação muito grande aí, a gente tá falando de 4 mil dólares, né? Falando de 10% aí praticamente de diferença, mas dentro dessas regiões é onde eu acredito que nós vamos ter a nossa próxima formação de topo. E aí, daqui é uma visão até onde a gente pode chegar na próxima pernada de alta. E o que eu faço ao longo desse caminho? Eu vou analisando todos os dias para poder entender se a gente chegou dentro dessas regiões e a gente está tendo sinais de reversão. Por isso que eu falo para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todos os dias da semana eu estou aqui analisando o mercado. Quando a gente chegar dentro dessa zona, dentro dessa região, entre 34 e 38 mil dólares, eu estarei analisando o mercado para saber se a gente está próximo de uma região de reversão, se a gente está próximo de uma região de venda ou não. Porque, saca só, eu também tenho interesse em vender. Cara, eu também compro, eu também sou investidor. Meu job não é só gravar esse vídeo aqui para você. Meu job, primeiro, é fazer os meus investimentos. E todo mundo que tem acesso à minha carteira, inclusive se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, link na descrição, todo mundo sabe quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, exatamente as estratégias que eu estou adotando em cada período, porque as minhas carteiras, elas são abertas para um grupo seleto de pessoas. Então, exatamente antes de eu gravar esse vídeo para você, eu também tenho que tomar as minhas decisões. Então, eu sim estou olhando para regiões de distribuição entre os 34 e os 38 mil dólares. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente falou um pouco de BlackRock, a gente trouxe dados on-chain e também, para resumir, está proibido vender Bitcoin. Não importa qual seja a notícia que vai aparecer na sua frente. Segure essa parada. Tenha mãos de diamante e paciência nos próximos meses. Beleza? Tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!